Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira e juntos rezarmos o Sagrado Evangelho desse dia. Mais uma vez te convido a iniciar esse dia na presença da grande luz, na presença do grande sinal, um sinal que nos modifica, que nos fortalece e que nos faz ser pessoas melhores. Por isso, alimente pensamentos, ideias positivas. Diga não ao negativismo e diga sempre sim, ousado, a tudo que é positivo em nossa vida, em tua vida. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33. Continuação do Evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, eis aqui o rosto do grupo discipular de Jesus, de cada um de nós, podemos dizer. Jesus dirige esta pergunta ou estas perguntas para cada um de nós. Quem dizem os homens que eu sou? E você? Quem sou eu para você? Que dizem vós a meu respeito? Nós costumamos olhar mais para a resposta das pessoas lá fora. E essa resposta geralmente é abrangente. Algum diz que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, é uma resposta bem ampla, mas que não é a resposta que Jesus espera. Jesus espera que sejamos mais objetivos. E Pedro até foi objetivo. Quando perguntado: e vocês, que diz que eu sou? Pedro diz: tu és o Messias. É sempre bom entender o que Pedro quer dizer ao falar: tu és o Messias. Na cabeça de Pedro, Messias significa ser um homem alto, muito poderoso, altamente poderoso, que viria armado para vencer os seus inimigos. E nenhum inimigo iria vencer Jesus. Isso, o vencer no sentido da lógica humana, não da lógica divina. Ou seja, como hoje a Rússia, que ameaça a Europa, a Ucrânia, como sendo ela a dona da verdade, a intocável, aquela que ninguém pode
aproximar das suas limitações geográficas. No tempo de Jesus, Pedro olhava Jesus como sendo esse intocável, aquele que viria para derrotar a todos os seus inimigos. Só que este Messias Jesus não se enquadra. Tanto é fato que logo em seguida Jesus vai dizer: olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Isso não agrada em nada a Pedro. A compreensão de Pedro de Messias era um Messias vencedor, que viria armado para vencer os seus inimigos. De repente, Pedro ouve da boca de Jesus dizendo que vai ser entregue aos homens, que vai ser rejeitado, que vai sofrer e finalmente ser morto. Isto é inconcebível para Pedro. Por isso, Pedro toma Jesus à parte e diz: não, Senhor, tu não pode dizer isso para as pessoas. Tu veio vencer e não ser vencido. Pedro olha Jesus como apenas um ser humano. E Jesus toma Pedro à parte, olha para a comunidade discipular e vai dizer: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Está dizendo Jesus: tire de sua cabeça essa ideia de um Messias armado, todo-poderoso. É claro que Jesus tem todos os poderes, só que a forma de agir de Jesus é uma forma divina e não uma forma humana. A forma que Jesus vai vencer é uma forma divina e não uma forma humana. E assim confunde os olhos dos poderosos. Caríssimos irmãos e irmãs, precisamos nos perguntar: quem é Jesus para mim? E cada dia buscar desta resposta. Que a nossa resposta não seja como a de Pedro, olhar um Deus que vem vencer tudo, olhar um Deus que não permite que nós passemos por dificuldades. A nossa condição humana, ela é inerente às dificuldades. Rezemos a Jesus, a Deus, que Ele nos fortaleça e nos dê respostas claras para a nossa caminhada junto dEle. E assim, nos unamos a este Jesus que dará a sua vida para vencer a maldade do mundo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.